Até aqui estudamos o módulo e a sua definição e propriedades, estudamos também as funções modulares. Nesta última aula sobre o tema, vamos estudar as equações e inequações modulares. Pois bem, então a ideia é seguir uma estratégia que possa ser ampla o suficiente para se resolver qualquer equação que envolva a existência de funções modulares. Então, a técnica que se usa, e a técnica que deve ser usada sempre, é aquela de remover todas as ocorrências dos símbolos de módulo de uma equação ou inequação, tanto faz, que foi a mesma usada nas aulas anteriores, quando nós falamos de gráfico e falamos que uma função modular pode ser levada numa função sem módulos, mas definida em intervalos específicos, ou seja, uma função definida por partes. Então, a ideia é usar essa técnica para eliminar todos os módulos e aí para cada intervalo resolver a equação ou inequação que resulta dessa remoção dos módulos. É importante notar que o processo de remoção de módulos envolve a necessidade de estabelecer uma região do eixo dos x em que aquela remoção é verdadeira. Então é sempre importante que se mantenha a expressão do intervalo, ou seja, aquele intervalo que foi imaginado para que se pudesse remover o módulo, ele tem que estar sempre presente, porque ao final, quando se obtém a solução, seja da equação ou da inequação, essa solução tem que ser comparada com esse intervalo para saber se ela está no intervalo em que nós usamos para retirar os módulos. Porque se ela não estiver, ela não é de fato uma solução. Mas para não ficar muito abstrato, vamos fazer alguns exemplos. 3 exemplos. O primeiro exemplo é bastante simples, nós pegamos uma inequação muito simples e nós primeiro analisamos um intervalo onde eu posso simplesmente remover a função nesse intervalo, ela é positiva, então eu posso simplesmente remover dentro desse intervalo os símbolos de módulo e ficar com essa equação. Pronto. Uma vez que eu removi os símbolos de módulo, eu posso resolver a equação simplesmente, passo 3 para lá, tiro a raiz quadrada, dá mais ou menos raiz de 7. E agora eu preciso comparar esse resultado com a minha restrição do eixo x. Porque se essa solução não estiver nessa restrição, então isso aqui não será uma solução. Ocorre que o x ser raiz de 7 significa que ele realmente é maior do que raiz de 3. E se ele for menos 7, então ele certamente será menor que menos raiz de 3. Então, de fato, ambas as soluções estão no intervalo de restrição que foi usado para poder eliminar os símbolos de módulo aqui. Então, como os dois são raízes, então eu tenho que nessa primeira restrição, tanto raiz de 7 quanto raiz de menos 7 são soluções. Mas é claro que existe agora, eu tenho que fazer a consideração da situação em que o termo que está dentro do módulo é negativo. Então, o termo que está dentro do módulo vai ser negativo se o x for maior que menos raiz de 3 e menor que raiz de 3. Nesse caso, para retirar o módulo, eu tenho que mudar o sinal. Então, o x ao quadrado fica negativo, o 3, que era negativo, fica positivo, e eu tenho essa equação que aqui está. Resolvendo essa equação, eu tenho que o x ao quadrado tem que ser igual a menos 1, e como essa equação aqui não tem solução real, eu sei que eu não posso usá-la. Então, a solução final é simplesmente x igual a raiz de 7 ou x igual a menos raiz de 7. Pois bem, um segundo exemplo, eu tenho aqui uma equação modular em que eu agora tenho um termo da equação que está fora do módulo, mas mesmo assim depende da variável x. A estratégia de solução é exatamente a mesma. Eu, então, trabalho inicialmente nesse domínio
que me permite tirar o módulo sem alterar os sinais dos termos da função. Então eu fico com x² menos 3 menos 5x igual a menos 9. Eu então simplifico essa equação para obter essa equação no segundo grau, que tem como soluções x igual a 2 e x igual a 3. Aí não importa como, é fácil de obter essa solução, nós já vimos isso, eu não vou parar aqui para explicar. Agora eu preciso fazer a comparação desses resultados com o intervalo de definição. Vejam, o x igual a 2, ele é maior do que o raiz de 3. Então ele satisfaz essa possibilidade aqui. O x igual a 3, ele é também maior do que o raiz de 3. Então, ambas as soluções encontradas satisfazem a restrição de domínio que foi feita para a retirada do módulo. Então, eles são soluções, então eu já sei que esses dois aqui são soluções da minha equação. Mas eu ainda preciso considerar a outra possibilidade de retirar esse módulo. A outra possibilidade é com x estando entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, quando esse módulo é negativo. Nesse caso, para retirar, eu tenho que mudar o sinal dos termos. Então, fica menos x² mais 3, menos 5x igual a menos 9. Fazendo as simplificações, passo o 9 para lá, com 3 dá 12, fica menos x² menos 5x mais 12 igual a 0. Essa equação, ela tem quadrática, né? Ela tem duas soluções, que são as soluções que aqui estão. Menos 5, menos raiz de 73 sobre 2, menos 5 mais raiz de 73 sobre 2. Cada uma dessas soluções pode ser calculada um valor real. A primeira dá menos 6,772, a outra dá 1,772. Eu agora preciso comparar esses valores que foram obtidos com os valores do intervalo. Agora vejam, eu preciso que o meu x seja menor que raiz de 3. E o 1,7 ele não é menor que que raiz de 3. Ele é maior. Então ele está fora desse intervalo aqui. Então ele não será uma solução. Da mesma maneira, o menos 6,772 ele está fora, porque ele é menor do que o raiz de 3, então ele está fora desse intervalo, ele está mais para cá e não no interior do intervalo, como seria necessário. Então nenhum desses é de fato solução, tá aqui, esse é o valor da raiz de 3, e portanto nenhum deles pode ser utilizado. Então esse ramo da remoção do símbolo de módulo não deu nenhuma solução, mas esse ramo aqui deu duas soluções. Poderia acontecer qualquer combinação possível, porque isso depende dos elementos que compõem a equação. O último exemplo é esse daqui, que é uma inequação. Então, eu faço sempre a mesma coisa. Eu primeiro trabalho com um dos intervalos em que eu posso retirar o símbolo de módulo. Eu tenho usado normalmente começar com um intervalo em que permite tirar simplesmente o símbolo de módulo sem mudar o sinal. Quando eu faço isso e simplifico, eu obtenho essa inequação de segundo grau. Essa inequação de segundo grau, nós já vimos como se resolve. Ela tem como soluções que o x tem que ser menor do que esse valor que aqui está, que está em números reais, é isso que está aqui, ou o x tem que ser maior que esse valor aqui, que em números reais é isso que está aqui. Ora, esse valor, o x ser maior que esse valor, ele é adequado para essa restrição. E o x ser menor do que esse valor, ele também está adequado, porque a raiz de 2 é 1,41, então, como é negativo, menos 1,41 é maior do que menos 1,53. Então vejam, aí a pergunta é qual o intervalo então que eu devo usar? Eu devo usar esse intervalo que está aqui ou esse intervalo que está aqui?
E a resposta é que eu devo usar esses números que aqui estão. Por quê? Porque eles são mais restritivos do que os que estão aqui. Ou seja, se ele é menor que isso, então ele é menor que isso. Se ele é maior que isso, então ele é maior que isso. Mas a conversa não é a mesma quando se inverte o raciocínio. Um número pode ser menor que raiz de 2 e mesmo assim não ser menor que esse número aqui. Então, se vocês quisessem, vocês poderiam também fazer a representação por intervalos, né? Esse intervalo aqui é menos raiz de 2, tá certo? Esse intervalo aqui é o mais raiz de 2. Então, nós temos aqui mais raiz de 2. E o intervalo que nós encontramos está aqui e está aqui. Como o intervalo lá na primeira desigualdade é esse, e o intervalo que nós encontramos como solução foi esse, então o de cima é restrição, o de baixo é solução. Então, evidentemente que eu tenho que pegar essa situação aqui. Tá? Então, tem que ser as raízes que estão, porque é uma interseção, né? Então, tem que pegar as raízes que são dadas por essa solução que aqui está. Perfeito? Tanto essa quanto essa. Nós podemos olhar agora para o outro ramo, que está associado a uma nova restrição. É a restrição em que essa função modular, a função que está dentro do módulo, fica negativa. Então eu tenho que trocar o sinal dela. Quando eu troco o sinal e faço as devidas simplificações, eu obtenho esta inequação de segundo grau. Resolvendo essa inequação, eu tenho essa solução que aqui está. Então o x teria que ser maior que menos 3 e menor que 2. Então agora o que eu preciso fazer é comparar esse intervalo com esse que aqui está. E essa comparação ela pode ser feita do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Agora fazer mais bonitinho, ela pode ser feita assim. Eu tenho um intervalo de restrição, que é de menos raiz de 2 até raiz de 2, que eu usei para eliminar o símbolo de módulo. E eu tenho o resultado da resolução da inequação que eu obtive quando eu tirei o módulo. Então esse intervalo é esse que aqui está. Esse intervalo é esse que aqui está. E não existe nenhuma interseção entre eles. Então não é possível satisfazer essa condição e essa condição ao mesmo tempo. Então, como não é possível satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo, eu não posso assumir que isso aqui seja uma solução do meu problema. Tá certo? Então, isso não é uma solução do meu problema. E eu fico apenas com essa solução que aqui está, que, como eu mostrei, satisfaz daqui para cá e daqui para cá, satisfaz a limitação do intervalo para que eu possa retirar o símbolo de módulo. Então eu tenho apenas essas duas soluções. Na verdade, isso aqui é um intervalo, né? É um intervalo que vai de 6,531 até infinito e de menos 1,531 a menos infinito. Então esse é o nosso conjunto de solução. Então as outras inequações, evidentemente, isso pode ficar muito complicado se você incluir mais módulos e tudo mais, porque aí você vai ter uma função definida em várias partes. E isso pode se complicar consideravelmente. Mas o método de solução é sempre o mesmo, tá? Então você sempre vai ter que fazer esse processo de eliminação do módulo e para cada intervalo de definição de uma parte da função, você tem que resolver e ver se a solução cai dentro do intervalo de restrição ou não. Então é isso, eu espero que essas considerações possam ser úteis para resolver equações mais complexas
E eu agradeço então pelo interesse mais uma vez.